Pois é, grande dia, grande dia, grande dia. Olha só, como esse é um mundo de convergências. Há um ano e um mês atrás, em 8 de janeiro, nós vivemos juntos, a aflição da tentativa do golpe de Estado contra o país, contra a democracia, contra o governo Lula. Sem saber se íamos vencer ou perder aquela parada. Foi realmente um dia de grande aflição. Acompanhamos, todo mundo que está me assistindo aqui, com certeza acompanhou, de coração na mão, e, na medida do possível, agindo para derrotar o golpe. Um mês atrás, em 8 de janeiro deste ano, de 2024, nós celebramos a vitória sobre o golpe. Tem gente que pensa, um dia pesaroso. Não, um dia de festa. Dia 8 de janeiro de 2024, todo 8 de janeiro deve ser um dia de festa no país. Um dia para celebrar a vitória sobre o golpe. E hoje, um ano e um mês depois, de 8 de janeiro de 2023, um mês depois da celebração de 8 de janeiro de 2024, hoje que estou gravando, 8 de fevereiro de 2024, estamos comemorando um grande dia em que, finalmente, a cúpula do golpe começa a ser enquadrada. Uma ação fulminante da Polícia Federal, a partir de um parecer da Procuradoria-Geral da República encaminhada ao STF, então, por um despacho de Alexandre de Moraes. 33 golpistas de alto coturno foram enquadrados, 4 presos, vários deles sofreram buscas em suas casas, tiveram que entregar passaportes, estão proibidos de conversar entre si. Isso é apenas um prenúncio, né? Porque virá o julgamento. Isso é apenas uma ação do processo de investigação. Depois virá o julgamento. Eu sou Mauro Lopes, esse não é o Fórum Café, estou falando fora do meu horário, agora 3h30 da tarde deste fulgurante 8 de fevereiro de 2024, para falar de um aspecto que talvez não tenha passado assim com tanta atenção, sobre o qual não tenham se lançado tantas luzes ainda, em relação a este 8 de fevereiro. Quem foi o alvo da ação de Alexandre de Moraes? A ação de Alexandre de Moraes combinada, evidente, com a investigação da Polícia Federal e com o parecer da PGR. Quem foi, então, o alvo da ação do despacho de Alexandre de Moraes em nome de todo o STF, em nome do Supremo? Jair Bolsonaro. São 33, mas o líder é Jair Bolsonaro. Ele é o principal, não foi preso, não está, por enquanto, não está entre os 4 presos do dia. Mas é ele, é contra ele, é para ele que converge toda a operação. A Polícia Federal, a PGR e, sobretudo, Alexandre de Moraes miraram e acertaram em Bolsonaro por ser um criminoso golpista. Mas eles acertaram em mais alguém que não está nas manchetes hoje, que não está sendo destaque hoje. Mas foi um tiro certeiro também, inesperado. Tá aí. Acertaram em ele, Arthur Lira. Arthur Lira foi igualmente um alvejado pela ação de hoje. Como? Ele não está entre os 33. Não tem qualquer menção. O nome Arthur Lira não é mencionado uma vez sequer no despacho do Alexandre de Moraes como um dos alvos da ação. Como ele foi alvejado? Eu explico e vou dizer. Isto é decisivo para o andamento do cenário político neste ano de 2024 e, quem sabe, dos próximos anos. Porque, como eu costumo falar no Fórum Café, Arthur Lira foi o primeiro-ministro em 2023, com um poder imensurável, rivalizando com o poder do presidente da República, em muitos momentos, vencendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em várias disputas.
Então, é decisivo o lugar que Arthur Lira, para a definição da conjuntura, o lugar que Arthur Lira irá ocupar. Bom, como é que ele foi alvejado? Vamos junto, diria-se no passado. Segue o fio, disse atualmente. Vou começar pelo fim. E aí a gente faz junto a construção dessa interpretação sobre o lugar de Arthur Lira. Qual é o fim? O fim é as manifestações. Porque nós temos, então, no Poder Legislativo, dois líderes do Poder Legislativo. O chefe do Poder Legislativo é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é, por sua vez, também o presidente do Senado, é o presidente do Congresso. Mas ele divide, vamos dizer assim, ou compartilha a chefia do Legislativo, não institucionalmente, mas, de fato, com o Arthur Lira. Aí nós temos o Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, e nós temos o Judiciário Supremo, na figura de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes falou nos autos, falou no despacho, não falou dando entrevista, não é o lugar de ministro do Supremo falar. Falou, então, pela ação processual. Luiz Inácio Lula da Silva falou também. Esta nota do Twitter desta manhã, veja lá o horário, 8h25 da manhã, não é uma nota escrita por Lula. Isto é uma transcrição do que ele falou hoje, nesta manhã, durante uma entrevista à Rádio Itatiaia. É um costume de Lula, quando ele vai visitar os estados, em geral, ele concede entrevista para as rádios mais populares desses estados, ou para uma rede de rádio, para preparar a visita. No caso, ele já estava em Minas Gerais, já está em Minas Gerais desde a noite desta quarta-feira, mas hoje de manhã, nesta quinta-feira, concedeu a entrevista à Rádio Itatiaia. Quando a entrevista foi concedida, a operação da Polícia Federal já estava na rua e era conhecida por todo mundo. Ele foi perguntado pela jornalista. O que disse Lula? Então, tomando essa cautela, né? Não é um texto que Lula ou sua assessoria ou sua equipe tenham escrito. Foi uma fala de bate-pronto do presidente, mas ele não se furtou a comentar. E o que disse Luiz Inácio Lula da Silva? Luiz Inácio Lula da Silva disse, e está escrito no ex-Twitter, no X dele, é muito difícil um presidente da República comentar sobre uma operação da Polícia Federal que ocorre em segredo de justiça. Bom, é importante dizer que mais tarde, por volta de 10h30, 11 horas da manhã, o segredo foi retirado e todo mundo teve acesso, toda a mídia teve acesso, e está publicada íntegra em vários lugares, você pode achar, dos despachos de Alexandre de Moraes e do parecer da Procuradoria-Geral da República. Continua aqui a fala de Lula transcrita pela sua equipe no Twitter, no ex-Twitter. Espero que não ocorra nenhum excesso e seja aplicado o rigor da lei. Sabemos dos ataques à democracia. Precisamos saber quem financiou os acampamentos. Vamos esperar as investigações. Esse foi o pronunciamento de Lula, no momento que ainda nem se sabia muito bem o que estava acontecendo. Como disse, tem lá o chefe do Poder Legislativo, o líder do Poder Legislativo, no topo. O presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele pronunciou-se numa nota curta, já no começo da tarde, entre o final da manhã e o começo da tarde, quando mais informações eram conhecidas, inclusive a informação de que ele seria um dos alvos do golpe de Estado. Ele seria nos planos do golpe de Estado bolsonarista, ele seria um dos presos na ação golpista. Então, vamos ver aqui o texto de Rodrigo Pacheco. A ação, foi curto, bem curtinho. Ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Agora, cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. Interessante, a nota dele, inclusive, é até mais agressiva que a de Lula. Lula foi pego meio de surpresa, teve que falar ali de bate-pronto, como se diz,
durante a entrevista. A nota dele já foi uma nota mais elaborada e, evidentemente, à luz do conhecimento que ele teve de que ele era um dos alvos, ele seria aprisionado na sequência ou durante o golpe de Estado. Então, e Arthur Lira? Vamos ver o que falou Arthur Lira? Nada. Arthur Lira agora passam já de 3h30 da tarde deste glorioso 8 de fevereiro de 2024 e Arthur Lira não deu um pio, não soltou uma nota, não deu uma entrevista e na Câmara informa-se que não há qualquer previsão de atividade pública de Arthur Lira. Por quê? Vamos entender. Por que é que Arthur Lira... Ele está quietinho, porque ele foi um alvo. Porque ele foi duramente atingido por esta ação, apesar de não ser nenhum dos 33 objetos diretos da ação. Ele não teve passaporte apreendido, ele não teve busca e apreensão, ele não está proibido de conversar com ninguém, ele não foi preso, nada. Mas por que ele foi um dos alvos e por que ele foi atingido? Por que esse silêncio de Arthur Lira? Olha só que situação a gente está vivendo neste 2024. Arthur Lira começou o ano ausentando-se da comemoração da vitória do golpe sobre o 8 de janeiro. Todos lembram-se disso. Causou espécie, foi notável a ausência dele. Depois, Arthur Lira se ausentou também da abertura do ano do judiciário, lá no STF. Toda a cúpula da República estava lá. Arthur Lira não foi. Também muito notável a ausência dele. Era o Arthur Lira fazendo a queda de braço com Lula. Era Arthur Lira sinalizando que ele não estava gostando das coisas como estão. Lula vetou 5,6 bilhões em emendas parlamentares, e Arthur Lira não gostou nem um pouco disso. Então, não é que Arthur Lira tinha uma divergência política ideológica, ou era uma situação da estratégia. Não, é o Arthur Lira. Esse é o Arthur Lira. É o sujeito da política pequena, é o sujeito do controle, é o sujeito do grande poder através do controle do micropoder. É presidente da Câmara de Deputados, mas comporta-se como um vereador clientelista de uma Câmara de Vereadores de cidade do interior, no troca-troca de leve-trás, de favores, para conseguir exercitar seu poder. Ele estava manifestando a insatisfação dele. E como ele ou era, o todo-poderoso líder do Centrão, capaz de compor maioria na Câmara, no ano passado, o governo, com muitas dificuldades, cedeu a ele diversas vezes. E o que ele estava dizendo vai ceder de novo. Aí teve um terceiro momento. Teve a celebração do 8 de janeiro, a abertura do ano do Judiciário e teve, na sequência, a abertura do ano do Legislativo, em que aí Arthur Lira foi, é claro, e discursou. E fez um discurso violento, um discurso inédito na história do parlamento. Tal a virulência desse discurso contra o Poder Executivo. Mas o que pareceu numa primeira leitura, talvez numa leitura apressada, uma manifestação do exercício desse poder de Arthur Lira. Não. As raposas políticas aqui em Brasília, eu falo de Brasília, entenderam bem o que estava acontecendo. Arthur Lira estava tentando rugir como um leão para proclamar seu poder, mas já é um leão que perdeu boa parte dos seus dentes. Por quê? Porque este é, em primeiro lugar, o último ano de Arthur Lira como presidente da Câmara. Ele não pode mais se eleger presidente da Câmara. Ademais, este é um ano de eleição. Então, é um ano de esvaziamento do poder legislativo. A combinação desses dois fatores faz com que Arthur Lira esteja diante de uma situação de enfraquecimento em larga escala do seu poder e que se aprofundará ao longo do ano. Quanto mais perto das eleições, e mais ainda, quanto mais perto do fim do seu mandato como presidente da Câmara, menor será o seu poder. Mais ainda, as emendas parlamentares,
que foram a fonte de todo o poder de Lira, elas já foram destinadas. Cada deputado já sabe quais são suas emendas. Ninguém mais, como não tem mais orçamento secreto, ninguém mais depende dos favores de Lira, das simpatias de Lira, dos acordos subreptício com Lira, para trazer mais emendas para si. Não, o jogo está jogado. Os parlamentares, né, em 90% das emendas, já sabem quais são elas, já sabem o que vão fazer, não precisam mais do Lira. Então, a confluência desses três fatores leva a uma interpretação das raposas políticas do Congresso Nacional e de Lula, claro, a essa conclusão: Lira não é mais o mesmo Lira, está enfraquecido. E foi muito interessante o fato dele ter aberto o discurso de maneira extremamente agressiva, proclamando: se engana quem acha que o poder desta presidência, desta mesa diretora, vai diminuir porque este ano é o último ano do mandato da mesa. Ele fala da mesa para não falar dele, mas é dele que ele estava falando. Ele acusou o golpe, como se diz. Algumas dos líderes políticos mais experientes aqui chegaram a ficar espantados. Como é que ele cometeu uma tolice dessa? Porque que o último ano de qualquer poder é um ano de poder cadente, é sabido em todo o universo político. Ninguém contesta. É do ser da política. Todo mandato em seu último período, em seu último ano, é um mandato de perda de poder, perda progressiva de poder. Todo mundo sabe disso. O que o político experiente faz? Ele vai buscar manobras, operações, situações, articulações para reduzir a velocidade dessa perda de poder, para ir negociando condições que suavizem esse pouso. Não, Lira fez questão de gritar em praça pública, ou seja, Lira disse para todo mundo, ao gritar que ninguém pense que o poder dele está diminuindo, ele diminuiu o poder dele ainda mais. Então, essa é a situação com a qual Arthur Lira se viu neste começo de ano. É claro que toda a política brasileira e o presidente Lula entenderam o que estava rolando. Muito bem. O que sobrou para Lira? Já ia esquecer, é importante dizer, Arthur Lira, ele tinha um plano de voo lá atrás, em 2023, que era fazer o sucessor dele, o deputado Elmar Nascimento, do Centrão, do União Brasil da Bahia, como sucessor, em 2025. E aí, ocupar a presidência da poderosíssima Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Mas, diferentemente do que foi entre 2022 e 2023, o governo e o PT e a base do governo não vão dar cheque em branco para Lira, porque lembram-se, Lira foi eleito em 2023, nunca antes na história da Câmara dos Deputados um presidente foi eleito com uma votação como a de Lira, praticamente por consenso. Lira foi eleito praticamente por consenso. O governo estava se compondo, Lula não participou do processo, a coisa foi. E foi o que aconteceu. Agora não vai ser assim. Agora já há pelo menos mais 2 candidatos que roubam nacos do Centrão de Lira e de Elmar Nascimento, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, e o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, pastor Marcos Pereira, da Igreja Universal, do Republicanos de São Paulo. Então, Lira está numa situação realmente muito difícil. O que sobrava para Lira? Para continuar exercitando o seu poder e ainda conseguir chantagear o governo Lula. O cenário de aliança com a extrema-direita, porque a composição do Centrão, ou de parte do Centrão pelo menos, com as bancadas da extrema-direita, seriam capazes de construir maioria no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, com certeza. No Senado, talvez. Então, esta era a única alternativa que restava a Lira. Aí o Alexandre de Moraes vem e liquida esta possibilidade, por isso o Lira está quieto, por isso o Lira foi atingido. A extrema-direita, os bolsonaristas, a partir deste 8 de fevereiro de 2024, tornam-se personagens políticas tóxicas.
Quem compuser com Bolsonaro e o bolsonarismo será repudiado por todo o estamento político, jurídico, institucional do país. O espaço de composição de Lira com a extrema-direita para tentar colocar faca no pescoço de Lula, como ele fez em 2023 diversas vezes, acabou. Não existe mais, porque a extrema-direita e o bolsonarismo foi jogado no canto da cena política. Está lá isolado. Eles se tornaram, como eu disse, personagens radioativos. Tamanho o estrago causado por esta operação comandada pelos policiais federais, sob orientação de Alexandre de Moraes e com o apoio da Procuradoria-Geral da República. As revelações que estão vindo à tona ainda, né, que vieram à tona, são espantosas, são estarrecedoras. Quem é que vai querer mutatis mutantes? Quem é que vai querer sentar ao lado de um estuprador cujo estupro é conhecido por todo o país e fazer alianças com esse estuprador? Ninguém. Quem é que vai querer, depois de hoje, de tudo que se soube dos bastidores do golpe, vai querer sentar ao lado do estuprador da democracia, Bolsonaro, ou do seu séquito de pequenos e pequenas estupradores e estupradoras para firmar aliança? Difícil. Realmente bem difícil. Então, com isto, esta operação da Polícia Federal de hoje, ela atingiu Bolsonaro, atingiu o bolsonarismo, atingiu, e pela primeira vez na história, a cúpula do poder militar, mas atingiu também de rebote Arthur Lira. O espaço para a articulação de Arthur Lira está absolutamente reduzido. Ele sequer pode se levantar para defender um deputado federal, o presidente do PL. Como é que ele vai defender o boy de Mogi, que foi encontrado com uma arma ilegal na sua casa? Porque, é claro, deputados federais não podem ser presos. Não podem ser presos, exceto numa condição: serem pegos em flagrante, em crime flagrante, que foi exatamente o que aconteceu nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, com o presidente do PL. Então, não tem nem o argumento de que não, as garantias constitucionais, a inviolabilidade do... Não tem. Está na Constituição. Um deputado, uma deputada, um senador, senadora pode ser preso durante o seu mandato se for pego em flagrante, que é exatamente o que aconteceu nesta quinta-feira com o presidente do partido de Bolsonaro. Então, até isto é um lugar difícil de Lira ocupar, a defesa das prerrogativas dos deputados e deputadas, porque não tem prerrogativa nenhuma no caso. A prisão foi absolutamente correta, porque ele foi pego com a arma em punho, a arma ilegal em punho, figura de linguagem, mas estava lá na casa dele. É isso aí, gente. Então, vamos esperar os próximos desdobramentos. Então, esta operação de hoje terá impacto profundo, essa operação de 8 de fevereiro, um mês depois da celebração da vitória contra a tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado, celebrada este ano, no seu primeiro aniversário, terá impactos profundos, não apenas, é claro que terá, sobre a política nacional do ponto de vista do bolsonarismo, mas também sobre esta figura tenebrosa chamada Arthur Lira. É isso aí. Vamos continuar acompanhando para e passo as ações do Supremo, da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e seus desdobramentos políticos, evidentemente. Eu sou Mauro Lopes, este foi um comentário, uma análise para a Fórum, para a Pós-TV Fórum. Fique com a gente sempre. Valeu. Tchau. Paz e bem.